Boa noite. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Oi, meu amor, tudo bem? Boa noite, vou esperar a minha convidada chegar. Minha convidada hoje é a Vanessa Reis. Participar, você me dá um oi aí. Quer participar da live com a gente, meu amor? Olá, boa noite. Gente, dá um ok se todos estão ouvindo. O meu som da van. Tá dando para ouvir aí? Tá bom o vídeo também? Ai, que quero mais tô feia. Venha. Vou mandar o convite para Oxi, você. vem ver, Oi, meu vem. amor. Boa noite, galera. Aê! Ó, Linda. eu vou ver se rola, porque eu tô de pijaminha, tá? Ai, assim que é bom. Saudade! Eu tava atualizando o texto aqui e lembrei da live de vocês. Ai, que delícia. Uma delícia, Boa. amei. Um Hum. presente. Meninas, hoje a gente vai falar sobre traumas, bloqueios, medo da vida, nossas escolhas, a frequência que emanamos e o que atraímos, aprendizado e desenvolvimento. Mas tudo numa visão terapêutica e a gente vai tentar trazer o Tantra para falar um pouco sobre essas questões. Uhum. Beleza? Vocês topam? Bora. Inclusive, adoro. Tá. Ah, Gente, eu eu só quero queria um pouco que a falar o gente seguinte, deu começasse. trabalho, então eu vou sair e volto da live, tá? Porque meu celular não tá muito bom, não. Tá bom. Então, eu queria começar. Eu fiz algumas anotações para a gente não ficar muito perdida. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a consciência que chega com o Tantra. A gente iniciasse um pouco falando sobre o trabalho que a gente desenvolve em terapia tântrica e puxando para o Tantra mesmo, para a essência dele. E a gente vai puxando os assuntos sobre os bloqueios, e o que for aparecendo, as questões do medo. O que vocês acham? Bora. Sim. Oi, tudo bem, Súria? Então, o que mudou? É, Eu queria assim que a gente passasse um pouco da nossa experiência. O que mudou na vida de vocês a partir da terapia tântrica? Você começando com um curso, com um atendimento, que cada uma contasse um pouquinho da nossa história, para as pessoas se identificarem um pouco também, quem está começando agora, quem está começando em algum grupo e nunca passou por nenhuma sessão de Tantra, para que a gente explicasse um pouco para essa pessoa e ficasse próximo delas. Como foi a nossa experiência com a terapia tântrica? Como que a gente deu esse start? tá. Quem quer começar? Deixa eu ver começar, Oi, tá? Fernanda. Começa Tá. aí, ver. Toda vez que me traz a palavra consciência, né? Me traz a palavra observação. Inclusive, estava aqui conversando, né? Sobre observar tudo que acontece de fora, sobre a gente, como a gente reage. O Tantra traz esse timing que a gente normalmente no dia a dia não tem. A gente é muito reativo, a gente não responde às pessoas, a gente reage. E nessa reação que vem corporal das células do nosso corpo, das couraças, das informações da nossa mente, acha que a gente sabe alguma coisa sobre a gente. Só que a gente não sabe. A gente só está no piloto automático, a gente só está no eletrônico. Então, quando a gente começa a observar que aquilo só é um mecanismo que se instaurou na nossa mente e vai fazendo uma vez,
2 vezes, e você acaba percebendo que você não é aquela pessoa. Então, aí você se livra, inclusive, do julgamento. Ah, eu sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa crítica, eu sou uma pessoa que não dá certo. E quando você tem esse tempo de observar, que é só sua mente reagindo, porque você tem um padrão, por exemplo, de crítica, porque você foi criticada a vida inteira. Então, você aprendeu que a vida é sobre se criticar, que você só pode acertar alguma coisa ou consertar alguma coisa a partir do momento da crítica, e é uma grande bobagem. Aí você pode mudar alguma coisa. Quando você fala, opa, isso é minha mente que está falando para mim e não é verdade. Então, agora eu escolho ser uma pessoa melhor, mais gentil e mais amorosa comigo, com os meus pensamentos. E aí é de dentro para fora. Dessa escolha, você começa a cuidar. E na terapia, quando você escolhe ser terapeuta, sei lá se a gente escolhe ou se escolhem, essa terapia escolhe a gente e tal. Você vendo o acontecendo com o outro, isso é fantástico. Isso é maravilhoso, porque você se identifica também. Olha, eu faço isso. Tanto é, não é, meninas, que muitas das pessoas vêm para a nossa terapia com questões que a gente já passou por elas. Uhum. A família ou dentro do relacionamento, e a gente consegue observar e consegue, de certa forma, se tiver na nossa alçada, ajudar. Então, é sobre isso, sobre se observar mesmo o que é da mente, que não é. E aí eu deixo a palavra para a Van. Espero ter contribuído. Não, eu acho que é tudo isso que a Vê falou, assim, mas para mim, entra uma coisa também de entender que o Tantra traz, quando o Tantra propõe essa coisa da consciência cósmica, né? Dessa coisa que tá tudo ligado, que tudo tem alma, que tudo. Alma não, é alma, né? Que tudo tem ali uma essência, na verdade. Uma coisa que também a gente passa a compreender, que eu já tinha escutado em diversas, até vertentes religiosas, mas o Tantra me trouxe essa percepção muito forte, é a ideia de que, em relação a traumas, né, coisas, situações que você vive na sua vida, é o entendimento de que o outro também só faz para você aquilo que ele pode fazer, né? Porque assim, uma coisa é você entender isso racionalmente, outra coisa é você sentir ali naquele trabalho com a pessoa. Ela só vai até onde ela pode chegar, né? E quando você começa a entender isso, você começa a se perdoar pelo que você não fez, né? Ou até pelo que você fez, que você tinha um entendimento equivocado, você começa a se colocar numa situação de perdão e não mais de culpa. E você também começa a compreender a verdade do outro, né? E não fica mais naquela situação de vítima, do tipo assim, ai, olha, ele fez isso pra mim, ele é ruim, porque coitado de mim. E aí você começa a mudar o seu olhar no sentido de, ok, ele fez besteira, me tratou desse jeito, né? Eu trago, por exemplo, uma questão muito forte em relação ao meu pai, de abandono, de tudo isso. E o Tantra me ajudou a ter essa percepção do tipo assim, não adianta ficar culpando. Ele nem tá mais aqui. Eu só vou ficar remoendo uma dor, uma culpa, uma tristeza. Então, é muito mais fácil, né? Assim, é muito mais coerente que eu compreenda que ele fez o que ele sabia fazer, né? O que ele estava preparado para entregar. Dentro daquilo que era a verdade dele, ele agiu corretamente, né? Foi bom para mim? Não, mas também existe uma coisa de que, assim, eu só sou quem eu sou hoje porque eu passei por isso. Se eu tivesse passado por experiências diferentes, eu não seria a pessoa que eu sou, né? Só que todos esses entendimentos, eu só consegui entender de fato, sentir isso depois que eu comecei o trabalho com Tantra. Porque aí também não é só sobre você, sabe? Quando você está ali num grupo, seja participando, seja ajudando ali na assistência, na facilitação, nunca é só sobre você, sabe? É sempre também sobre essa troca de energia, o que você tem ali para compartilhar com aquela pessoa, o que a pessoa está compartilhando com você. Então, a gente vai entendendo essa egrégora, né? Esse conjunto que está presente na nossa vida o tempo inteiro, mas a gente não se dá conta, porque é isso, né? Essa tal dessa consciência universal, cósmica. E é isso. Que as duas falaram, eu
É exatamente isso daí mesmo. É entrar em contato com esse constante observador, né? E o importante, quem está dando esse start dentro do Tantra, seja com a sessão de massagem tântrica, ou seja participando de algum grupo, é importante a pessoa não achar que é uma pílula mágica, é um caminho de desenvolvimento, é um caminho de práticas, né? Então, através de práticas de meditação, com práticas de respiração e com práticas que são propostas dentro do Tantra, que tem várias, a gente tem uma gama imensa de meditação, e o Tantra, a gente tenta sempre mostrar que o Tantra vai além da massagem, né? Na realidade, a gente tenta mostrar bem claro que a massagem tântrica é uma coisa, e a essência que a gente tenta trazer do Tantra é outra, é mais profundo, é uma prática que você leva para a vida, até o Tantra ser a sua própria vida, né? Ele é uma filosofia comportamental, ela vai entrando no seu ser até você respirar aquilo, né? E quando você chega nesse respira aquilo, que a sua vida está em constante observação, e fica muito mais simples a gente dissolver qualquer poluiçãozinha que vai aparecendo na superfície. Fica muito mais rápido, entende? Isso não quer dizer que as poeirinhas não vão se juntando. Isso quer dizer que a gente vai eliminando sempre que é possível. Que a gente está num caminho de desenvolvimento, num caminho de prática. Então vai surgir algumas coisas. Nós somos humanos, a gente está aqui materializado num local de densidade e sujeito a traumas, bloqueios que vão se acumulando e nosso dia a dia vai trazendo algumas questões. Isso acontece, senão a gente não vive. Mas o que acontece é que nem o que as meninas falaram, muda todo o nosso olhar. É esse constante observador que a Vê falou, que a gente vai estar diariamente em contato, a cada momento em contato, né? A gente percebendo o que mudou na nossa emoção no decorrer do dia, ou quando a gente se explodiu com alguma coisa, ou quando a gente acordou mais triste ou mais contente. E também a gente vai aprendendo a olhar com mais beleza para tudo que cerca a gente, né? E aí fica muito mais fácil de diluir algum trauma, algum bloqueio que vai chegando. E que nem a Van falou, não é um processo de aceitação, que aquilo lá que você entrou em contato com aquilo lá e você aceitou, e aquilo continua doendo, sabe? É um processo de aceitação que vai mais profundo. Porque você também começa a se enxergar onde você falhou, que nem a Van falou, aonde também que não foi só aquele papel de vítima, onde você também se beneficiou. Até de questões que pode ser uma fase turbulenta ou pode ter trazido sofrimento para você, né? Então, a dissolução disso nunca é externo. Nunca vem do terapeuta. Ele não vai te entregar uma pílula mágica e vai falar, toma a pílula mágica e amanhã você não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, esse trauma X vai ter passado. Não. É uma desconstrução de você, até você se enxergar em total potência para dissolver o que quer que for. O que chega, o que já foi, né? E você não se prender também em expectativas e ver mais plenamente. Se você montar um ambiente seguro onde você não possa se mexer, mas que você esteja seguro, entende? Aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa sensação de segurança que a gente fica buscando, às vezes, e que às vezes gera um medo de uma novidade, de ir para um trabalho novo, de a gente conhecer uma coisa nova. Qual é o medo? Qual é a insegurança? Ou o que rola de mudança? O que pode rolar? O que vocês vivenciam, meninas, que vocês podem trazer para as pessoas? Hoje você tá caprichosa, hein? Eu anotei os pontos, senão eu me perco. Vamos lá. Medo de mudança. Medo de insegurança, né? Como que o novo mexe com a gente, né? Como o desconhecido mexe com a gente. Eu vou linkar com a sua fala anterior para poder te responder, aliás, colaborar com a minha opinião sobre isso, né? Não, Tantra não é massagem tântrica,
e não necessariamente tem a ver com orgasmo, né? O que se vende é isso e vende mesmo, porque, infelizmente, é uma coisa que deveria já vir com todas as mulheres, mas por causa desses bloqueios que vêm da nossa criação, do nosso pai, da nossa mãe, da nossa sociedade, a gente não consegue, né? Então, linkando com esse medo. Então, o medo, por exemplo, você fala para a pessoa, você vende. E se eu estiver saindo, você me fala, tá, Sandra, do assunto. A pessoa vem buscar esse objetivo, tá? O orgasmo. Mas ela vem com medo do orgasmo. Ela tem medo, porque ela não conhece, é inseguro, é novidade. Aí, você fala, você explica que não é numa sessão, que não é duas, que pode haver dor, que pode haver descoberta, mas que ela não vai estar sozinha. E o que acontece? As pessoas são imediatistas. Elas querem um orgasmo quântico, multidimensional, em uma sessão. Sendo que a vida teve abuso emocional, abuso de fala, talvez abuso sexual, que não é incomum. E aí, numa sessão, o que o terapeuta... E se prega isso, sabe? De se jogar pela parede. E aí, o que vem? Na primeira sessão, ela sente um gostosinho, sabe? É sensitivo, o ar, mas, ao mesmo tempo, sente medo. Aí vai na segunda, muitas vezes, quando a gente se depara com o medo, a gente desiste. As pessoas desistem, porque quer imediato. Mas, se eu tenho 45 anos de idade, não é uma massagem tântrica que vai diluir os meus medos. Talvez eu ouvi de uma terapeuta que eu gosto muito, lá da Vila Mariana. São 45 meses de terapia, se você tem 45 anos. Para você se sentir, né? E o desconhecido está lá. Mas se você se der esse espaço de você olhar para dentro de você, se acolher e perceber as suas qualidades e que você não vai se abandonar, se você colocar na cabeça que você não vai morrer, que você não vai falir, que as coisas não vão acabar, a turbulência passa. E é aí que você tem que focar. E é nesse medo, é o medo que as coisas aconteçam, que as coisas deem super errado, sabe? Eu sou uma pessoa super humanoide, acontecem umas coisas, a Sandra sabe, ai, Sandra, aconteceu isso, não sei o que lá. Mas por que, gente, que a gente não tá consciente o tempo todo? Não tá. E aí, sim, aí precisa de uma rede de apoio, eu acho, que é muito importante, sabe? Porque a observação, ela é importante, mas a gente tem que saber que a gente está também o tempo todo rodeado de informação do externo, né? E dessa mente fala, não, tá errado, tá errado, tá errado. Então, se você não olhar para esse medo, você falar, vai dar tudo certo no final, porque as estações do ano são assim, o fenômeno da natureza é assim, meu corpo é assim, minha vida, vai passar. E também é uma questão de observação. Pronto. É isso que eu penso. É isso? Van, você está funcionando? Está travado? É isso, não, eu achei perfeito. Eu acho que, inclusive, a gente pode fazer um link de que, assim, por exemplo, o medo, às vezes, desvia completamente a gente do nosso caminho, entende? Porque a gente tem muito receio do que vem depois, e às vezes é uma coisa tão legal que vem, porque a gente é só o inesperado, né? A gente só não conhece. E aí você passa a olhar com mais consciência da onde surge esse medo, né? Aonde está a origem dele? E aí você vai ver que a maior parte, todo o seu medo vem da sua mente que te sugestiona mil coisas, porque é uma coisa desconhecida, ela não tem nenhuma referência para aquilo. Então, por exemplo, você vai a primeira vez em um curso de massagem tântrica, vai fazer algum trabalho de tantra, e é só um exemplo, mas a pessoa que tem isso, esse medo ali, sempre, ela tem diversas outras situações, a gente está trazendo o assunto tantra, e aí esse medo, ele vai aparecer porque é algo desconhecido, e às vezes as referências que a pessoa tem
não é o que ela busca, ela encontra muito uma divulgação voltada para a parte sexual, ou com outros tipos de trabalho que se misturam e que não é tantra, nem massagem tântrica. Então, assim, ela tem mil motivos de ter medo, né? Mas sempre é legal, desde o start, quando você vai, e aí a gente já passa pela visão terapêutica também, quando essa pessoa entra em contato com o terapeuta, provocar ela assim, para mostrar para ela que da onde está vindo esse medo, o que está trazendo esse medo, o que pode ser, né? O que passa na cabeça que possa acontecer para ela, né? E aí ele vai conseguir sanar mais dúvidas a respeito que, eu tenho medo de ir no retiro por tal coisa, tenho medo de tal coisa. Vai trazer algumas questões e a gente consegue esclarecer de uma forma mais clara para a pessoa, e a pessoa consegue delimitar melhor se ela consegue trabalhar isso ou não e vir aberta para o trabalho, ou ela vai optar, e aí é bem legal de a gente deixar a opção com a pessoa e fazer que a pessoa entenda que foi a opção dela aquele caminho também, que ela escolheu não ir. E você fica com as portas abertas ali quando ela estiver disposta a aparecer novamente, entendeu? Eu gosto sempre de tentar dar um chacoalhãozinho na pessoa, porque às vezes falta um chacoalhãozinho só vir para conhecer algo novo, para estar disposta a algo novo, né? Ivan, o que você me diz? Eu vou ter que sair, tá? Tá Estou bom, meu engasgada. amor. Gratidão, viu? Eu agradeço a vocês, agradeço ter chamado, mas eu estou engasgada aqui. E aí vou atrapalhar. Mas obrigada, amo muito vocês. Gratidão, meu Deu tudo amor. certo, já aprendeu, Shiva? Você já achou Shiva? Senão eu vou te Ah, ajudar. ainda não. Eu vou te Tá ajudar. bom, meu amor. Ótimo tarde para Gratidão. vocês. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, gratidão, meu amor. E aí, Ivan? Travou o seu, Ivan? Bom, enquanto a V volta, gente, dá um Tchau, ok se Vê. vocês estão ouvindo. Gratidão. Se caiu, se estão ouvindo. Você está me ouvindo, Van? Estou ouvindo. Gente, quem está na live, dá um ok se está ouvindo a gente, se está normal, se caiu. Nossa, para mim tá travando demais, mas assim, como o meu celular ele anda esquentando muito, eu não sei se é daqui ou se tá travando para todo mundo, entendeu? Travou. Mas voltou agora, Fernando? Quem tá? É porque tem um delayzinho, né? Acho que agora tá ok, ó. Alguém mandou ok aí. Tá ok. O Fernando mandou que tá ok. Tá bom, gratidão, gente. Queria só complementar o que você estava falando da questão do medo, é porque, assim, uma coisa que é interessante a gente comentar é que muitas vezes a pessoa tem medo do que ela vai encontrar, né? Ela vai encontrar no retiro, do que ela vai encontrar no curso ou mesmo na sessão, mas muitas vezes, salvo, né, esse processo de limpeza, de desbloqueio, de traumas e tudo mais, muitas vezes o que ela vai encontrar é dela, né? É ela. E, na verdade, aquilo eu encontro com a energia dela, com a essência dela. E muitas pessoas se assustam com isso, elas têm medo. Mas, na verdade, quando a gente consegue transpassar esse medo e entende que tudo aquilo é a nossa essência, a gente consegue entender a potencialidade do que a gente é, né? E o Tantra também, ele vai tirando esses véus que a gente tem, né? Dessa falsa segurança. Então, você vai entendendo que, na verdade, muita coisa que a gente acha que é segurança é ilusão, é prisão, né? Então, não é segurança, você está aprisionado. E aí, aos pouquinhos, eu acho que o Tantra ele vai te entregando essas verdades, né? E você vai aprendendo a tirar esses véuzinhos da ilusão para poder conseguir chegar nessa essência, no que é importante de fato para você, a sua essência, e aí você consegue se deparar com isso, encontrar com isso de uma forma verdadeira e limpa. É um processo, né? Não tem pílula mágica. E o importante é que as pessoas ela vai tendo uma percepção
de realmente ir se desamarrando. É cada vez mais simples, sabe? E você fica cada vez mais atento com esse olhar do observador aonde você está agindo com medo em uma determinada situação. Isso acontece em todos os estágios de desenvolvimento. Porque quem está facilitando, quem está na assistência, ela também está em constante processo de desenvolvimento também. Então, assim, eu vou fazer a formação de terapeuta e vou começar a fazer, montar os meus grupos, e aí parou a situação por aí? Não. Assim, se parar a situação por aí, você parou o seu desenvolvimento. A gente está em um constante processo de desenvolvimento humano, porque senão a gente está todo mundo iluminado, e a gente não precisaria mais nem estar aqui encarnado, né? Então a gente está todo o trabalho que a gente se propõe a fazer, nós ali também facilitando na assistência, nós estamos todos também trocando experiências. Na realidade, a gente está compartilhando as experiências com os outros, né? E aí é tipo vamos dar as mãos, eu vou mostrar o que é que eu tenho para compartilhar e tentar conduzir vocês até que vocês consigam ter uma experiência de vocês entrarem em contato com esse observador e que você leve isso para a sua vida, porque não é assim, eu vou utilizar isso só quando eu estiver num determinado grupo ou participando de um processo. Ou eu participei de um grupo e rasguei e ficou por ali mesmo. Tive uma experiência muito boa e já estou ótimo, totalmente curado. Não, é um processo de desenvolvimento. Vai vir à tona. Às vezes, a gente, no começo, a gente entra em contato com algumas coisas que não vem numa segunda oportunidade, que não vem numa terceira oportunidade, e as coisas vão vindo. É muito dinâmico tudo que vai vindo. Vai vindo o que a Van falou, vai vindo o que está te amarrando, né? E toda essa sensação de segurança para dar o próximo passo é realmente isso também, que eu concordo totalmente com o que a Vanessa falou, que é muito a gente se sentir segura por uma coisa que não tem segurança nenhuma e por uma coisa que a gente não tem controle algum. E na maior parte das vezes, que inclusive é o próximo ponto que a gente vai pegar, o quanto que a gente vai se desviando de um caminho e fechando as portas porque a gente não está disposto a enxergar alguma coisa, ou porque a gente tem o medo, e a gente vai batendo porta na cara das oportunidades. Cada vez vai surgindo, porque o universo manda, e você fecha a porta. Manda e você fecha a porta, porque você tem medo. O que você tem para dizer? Não, é isso, eu concordo, é isso mesmo. Porque o universo ele tá ali, né? Tentando te mostrar, olha, vai por aqui, aí você tá fingindo que não vê. E o universo manda de novo, vai por aqui, você continua fingindo que não vê. E aí, e também cai muito naquela história, né? Que ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor, né? Então, muitas vezes o universo, ele tá ali te oferecendo oportunidade para você aprender, e você fica tão resistente, e aí você vai fazer uma peregrinação, sofrer, bater cabeça, passar um monte de processo para poder enxergar aquilo que o universo estava te mostrando lá atrás. E você simplesmente não foi porque você estava com medo, porque você negou a oportunidade. Então, a Érica, né? Disse... Oi, Érica, tudo bem? Saudade de você. A Érica disse que o Osho diz que medo é o oposto da liberdade. É mesmo. Gente, tá travando aqui, né? A única situação que eu acho que a gente pode dizer que o medo é bom é quando ele serve para proteger a nossa vida. De resto, assim, a gente precisa ficar bem atento com isso. Eu acho que a gente... E o objetivo mesmo de todas as práticas é fazer a gente ir ficando muito próximo disso, para a gente observar bem aonde que ele está agindo de forma a amarragem no próximo passo, aonde esse medo existe e ele está desviando de algum caminho, né? E aí também você vai saber colocar esse limite e trabalhar de uma forma melhor. E, gente, o medo chega de todas as formas, porque a gente pode estar trabalhando conscientemente aqui e a gente, eu vou começar um grupo novo com um curso novo X. E, tô super trabalhada, não tô com medo. Não, a gente tá, porque vai aparecer em sonho,
Ali está no seu inconsciente, ó, vai aparecendo várias formas. E vai aparecendo nos seus sonhos de diversos jeitos ali. Tipo, colocando aquilo lá um obstáculo gigante. Ali também está a mente alimentando, né? Tudo aquilo lá. Está no seu inconsciente ali, ó, todas aquelas questões. Só que a gente vai tendo um olhar mais atento para isso. E a gente vai abrindo também, através dessas práticas que a gente vai se trabalhando, a gente vai abrindo para um campo mais sutil. A gente vai tirando esse véuzinho que a Vanessa falou e aguçando um pouco mais a nossa intuição e também a nossa sensação. E ela é incrível. A abertura dessa parte mais sutil, que a gente vai trabalhar isso daí inicialmente, dando a porta de entrada pelo corpo, e a gente vai entrando nesse espaço mais sutil, gente, é muito fácil a gente sentir, né, quando a gente está sendo movido por um medo. E qual é a sensação que vem? Então, a gente cai a ficha mais rápido, né? E é, sim, um caminho de desenvolvimento, e a gente vai trabalhando isso aos poucos, né, Van? É um processo, né? Não tem como. Eu não sei se é um processo que a gente consegue chegar ao fim dele em algum momento. É o objetivo, né? É o que a gente quer, o que a gente busca, mas não sei se a gente consegue chegar ao fim dele. E é um desenvolvimento. Na verdade, você vai percebendo que vão surgindo medos novos, né? Situações novas, ou você vai olhar aquela situação antiga sob uma nova ótica. E assim vai, né? O nosso desenvolvimento. E uma coisa que eu acho interessante também é sobre essa questão dos bloqueios, especificamente, que eu acho interessante falar, uma coisa que eu percebo, e é uma autopercepção, né? Depois que eu comecei no Tantra, é a situação de você entender, por exemplo, quando você está pegando algum problema e canalizando para outras situações da sua vida, né? Então, a gente faz isso de uma forma inconsciente. Então, sei lá, de repente, eu tive, ou sei lá, vou dar um meu exemplo agora, estou num processo de luto. Não vivi o meu processo de luto, eu já vi isso acontecer. Não comigo. Mas, assim, não vivi o meu processo. A gente entra numa negação daquele luto, só que aí isso vira um problema numa outra área da minha vida. Entender que aquela prejudicada, porque na verdade eu bloqueei um outro processo, entende? Porque a gente vai arrumando válvulas de escape para essas coisas não trabalhadas. E aí elas vão se manifestar de alguma forma, só que nem sempre elas vão se manifestar ali, naquele ponto onde foi o problema, e nem sempre elas vão se manifestar de uma forma que a gente consegue entender. Então, quando a gente para de Deu uma travada. bloquear o sentimento, medo de sentir, medo de olhar para a ferida, medo de sofrer, cura, a gente também foge. Falhou muito todo esse final. A parte do luto, toda essa parte final aí do luto. Então, vou tentar resgatar o que eu falei. Hoje tá complicado. Porque, assim, então, que nem o luto, existem algumas pessoas, elas entram num processo de negação muito grande do luto e não querem sentir aquela dor, né? Só que essa dor, ela vai para algum lugar. Ela não some porque você negou ela, né? E muitas vezes ela vai se manifestar num outro aspecto da sua vida sem se dar conta disso, entende? Então, para mim, o que o Tantra trouxe? Ele falou, olha, você precisa olhar para os seus problemas, você precisa enfrentar eles, porque eles vão se manifestar você querendo ou não. Só que muitas vezes eles vão se manifestar de uma forma muito pior. Então, olha, encara eles, não foge, para que eles não se manifestem de uma forma que você não tem domínio. Então, o Tantra me trouxe essa consciência também, sabe? De que se eu tenho aqui um problema, se eu tô com raiva, se eu tô triste, se eu tô sofrendo, eu preciso olhar para aquilo. Porque se eu nego, não vai deixar de existir só porque eu neguei. Ele vai continuar ali e vai a tal de jogar a sujeira para debaixo do tapete, uma hora o tapete explode, né? E vai refletir em várias partes do seu corpo, né? Então, assim,
O Tantra, ele vai pegar como porta de entrada o seu corpo. Então, por exemplo, esse processo de luto, o que você for colocando para baixo do tapete, ele vai ter uma consequência no seu corpo. Está gravado ali no seu corpo, né? Todos os nossos processos que a gente vai vivendo desde quando a gente nasce. Eu acredito muito que a gente grave e já venha com uma carga, né? Não só de outras vidas, mas também do processo gestacional, etc e tal. Então, assim, a gente vem acumulando uma carga muito grande. Nosso corpo, ele fica muito denso. Então, assim, está acumulado tudo aqui. Bloqueios, traumas, todo o histórico de criação, todas as crenças que foi colocado, né, de criação que foi passado durante o estudo, durante o crescimento daquela criança e durante a vida inteira dela, o que ela vai acumulando de relacionamento, etc e tal. Tudo isso daí é carga, ó, carga após carga, sendo acumulada no corpo, né? E tem uma hora que aquilo tá tão pesado que o corpo começa a gritar. E se a pessoa ainda não pode gritar, e se você pegar as pessoas assim, que têm mais idade, que teve uma criação muito rígida e que sofria agressão pelos pais, e você veja a estrutura da pessoa, ela tá toda tensionada, o corpo dela tá todo tenso, todo travado. E quando ela chegar ali, na parte mais da velhice, da terceira idade, ela vai estar toda travada. A saúde inteira dela vai estar abalada, ela vai ter vários problemas de saúde. Aí veio uma pessoa e perguntou na caixinha da live qual é a comprovação científica, né? O que o Tantra pode fazer e como que isso acontece. O Tantra, ele vai criar uma movimentação dessa energia que está ali adormecida, na energia que está acumulada. Ele vai colocar essa energia ali para se movimentar no seu corpo, né? Então, assim, esse desbloqueio dos chakras, que são os centros energéticos, eles vão sendo trabalhados aos poucos, para que mais energia comece a fluir pelo seu corpo. Então, a melhora perceptível, logo, é a hormonal, que ela costuma ter uma resposta rápida, e depois vai desencadeando alguns outros processos de você olhar bem para as suas sombras, os seus medos, os seus traumas. Veja bem, aqui em nenhum momento a gente está falando, que também teve uma pergunta nesse sentido, de que Tantra vai te trabalhar psicologicamente. Não. Nem que o terapeuta vai fazer isso por você. Nem em massagem tântrica, nem trabalhando com os trabalhos de Tantra. Oi? Nenhuma terapia, o terapeuta faz isso por você, na verdade. Né? Exato. Quem vai ter que se trabalhar é a pessoa. Então, não existe uma cura que a gente oferece para ninguém. E eu acho isso muito correto de a gente não pregar curanderismo, né? Porque não existe um processo de cura ou outro, entende? Ali, a gente pode tentar incentivar que a pessoa mesmo starte esse processo de cura nela. Porque tem que partir dela, entende? Tudo isso tem que partir dela, né? O que você diz, Van? Oi? Tá por aí? Eu tô ouvindo. Deu uma travada, mas estou te ouvindo. Eu não ouvi nada do que você falou, mas agora voltou. Gente, vocês ouviram? Oi, Ossi, tudo bem? Eu acho que tá travando para mim. O pessoal da live não trava, mas se vocês puderem dar um feedback. Gente. A gente trabalha veja com o se que tá a gente travando. fez. Eu estava falando sobre que não existe uma proposta de curanderismo, né? Nem que a gente vai se aprofundar nas questões de trauma sobre o aspecto psicológico. O que a gente pode fazer e o que a gente vai trabalhar é o que há de carga referente a esses traumas, bloqueios, etc. e tal, e vamos colocar essa energia para trabalhar. Né, para essa energia despertar e ela ser movimentada por esse corpo, e por si só essa energia
ela é curativa, né? Essa energia, ela é curativa sobre todos os aspectos, os corporais, os emocionais, também a conexão espiritual, que ela vai se reconectando, e também sobre o aspecto psicológico, ela vai tendo essa consciência, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre também, Vânia. A Fabiola disse que ouviu o que você falou. Então, foi só para mim que travou. E aí você deve estar me vendo travando também, né? Então, essa questão da energia, do corpo, é isso, né? É aquilo que você falou. Você vê pessoas rígidas. Um corpo muito rígido é uma energia que está ali congelada, travada, né? E aí, se a gente parar para pensar que quando a gente está falando da Kundalini, a gente está falando da nossa energia de vida, tá travada essa energia de vida, né? Então, que vida é essa que a pessoa tá tendo, né? É uma vida bloqueada, uma vida limitada, é uma vida não vivida, né? E isso é muito nítido, assim. E essa questão da mudança é muito engraçado, porque, assim, às vezes até numa única prática que a pessoa faz, ela movimenta um pouco essa energia e você já vê até o olho muda, assim, até o brilho da pele muda. E é uma coisa tão perceptível. E às vezes é um pequeno movimento que ela tirou ali aquela energia do lugar, chacoalhou um pouquinho, vibrou um pouquinho, e isso já vai trazendo transformações, né? E é isso. E é isso, né? É você tomar consciência de que, na verdade, assim, porque na realidade, na você precisa realidade, tá dentro de você. sim, tá tudo tá dentro da própria pessoa, né? Todos os remédios estão dentro da pessoa. E todos os boicotadores também estão dentro da pessoa, né? Todas as drogas, as mais nocivas, estão dentro da gente também. E aí a gente tem a escolha de a gente utilizar o remédio ou utilizar as drogas que vão prejudicar. Né? Agora, sobre o aspecto que é comprovável cientificamente, o que eu orientaria para essa pessoa que perguntou é estudar mais a parte de bioenergética, dos trabalhos haitianos, que é onde a gente consegue respaldar a maior parte do entendimento científico sobre a circulação dessa energia, sobre o que pode acontecer ela travando, e sobre esses processos que a gente faz para um trabalho corporal mesmo, para que a gente tenha a liberação dessa energia e ela volte a fluir, né? Nos centros energéticos, ou como a gente prefere chamar de chakras, entendeu? Então, assim, existe uma comprovação científica, um trabalho científico, porque o trabalho haitiano eu considero um trabalho científico, nesse sentido. Depois ele veio, que se bebeu na fonte dele lá, com o trabalho da bioenergética, com Alexander Lowen, né? Sim. Que inclusive vai ter um livro que se chama Medo da Vida, que eu vou te falar que esse livro aí, eu li quando eu comecei a participar dos grupos de Tantra, e era lá com o Gilson Nakamura, e ele que mencionou esse livro, e esse livro fez eu enxergar quantas vezes eu tentava me boicotar, até para ir num trabalho seguinte, entende? Eu chegava aí no local errado, porque, tipo, o meu cérebro é louco, ele me levava para um local errado para eu não conseguir ir. Mas eu falava, mas eu vou porque eu sou teimosa. Chegava atrasada, mas eu chegava. Então, assim, a nossa mente faz umas pegadinhas absurdas, entende? No sentido de te levar sempre para a zona conhecida, para que ela já tenha uma referência. E todo o resto que você não tem referência, ela fala que é uma situação de perigo, e aí ela vai te colocar, vai trabalhar o seu medo, né, para que você saia daquela situação, que você vai se colocar em perigo, ou ela vai te remeter para uma sensação de dor,
né? Que às vezes inexiste, só que você chega a sentir corporalmente aquela sensação de dor, né? Então, assim, a gente trabalhando essas questões, e é um processo muito respeitoso, porque quem vai te falar o que você tem que ver e o seu passo seguinte não é nem o terapeuta. A gente vai dar um direcionamento. E quanto mais a gente deixar aberto para a energia fluir, mais legal vai ficar o trabalho, né? E aí, sem a gente tentar colocar, meter muito pitaco ali, a gente só deixando aberto para energia fluir, porque a energia da pessoa, ela é sábia e respeitosa. Ela é fluida com o tempo dela e o que ela está ali, naquele momento, receptiva, e ela vai conseguir resolver sozinha. Não vai ser dado nada mais nem nada menos. Então, sob o ponto de vista terapêutico, uma dica, que é o que me tinham me perguntado, é sempre a pessoa estar em estado de observação, o terapeuta, de se ele não está indo além do limite, que a pessoa pode aguentar, porque às vezes a gente entra na piração do nosso ego, eu vou tentar um pouquinho a mais. Então, repara, assim, é legal sempre a gente reparar se tem a pegadinha do ego, aí é o terapeuta com ele mesmo, ou se não, é uma provocação e você quer levar a pessoa com um passinho a mais, né? E a gente ser sincero com a gente mesmo quando está fazendo esse atendimento, ou a gente está fazendo algum trabalho de tanto com a pessoa, né? O que você diz, Van? É ter a noção de se você está ajudando a pessoa a sair da zona de conforto ou se você está forçando a barra, né? É uma linha Você está muito travando tênue. muito. E por isso também... Oi? O seu está travando Tá bastante. travando? Tá. Mas está dando para ouvir agora. Tá. Nossa, meu celular tá muito quente agora. Então, então é isso. Complementando o que você falou, é uma linha muito tênue saber se você tá ali ajudando a pessoa a sair da zona de conforto ou se você tá forçando a barra porque você quer que ela sinta, né? Aquela coisa, não, eu vou fazer a pessoa sentir, eu vou fazer a pessoa ter um processo, de repente. É uma linha muito tênue. Por isso que é importante, né? É uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, nos trabalhos, que a gente precisa estar em trabalho constante também. Quem está aqui atendendo, quem está ali facilitando o curso, o retiro, precisa também estar num trabalho constante. Porque se a gente não está nesse trabalho constante também, a gente assume essa postura egóica, né? Tá conseguindo me ouvir? Sim, tá perfeito. Tá. Senão a gente assume essa postura egóica. E aí a gente deixa de estar ali como instrumento de ajuda, né? E começa a passar por cima do outro. Então, uma observação constante, na verdade, né? E uma atenção sempre ao limite que vai você como terapeuta tântrico, né? E você como terapeuta tântrica, até onde a gente vai, entende? Então, assim, a gente está falando todas essas questões e aí a gente veio frisando desde o início da live que a abordagem sobre o Tantra e sobre a massagem tântrica para distinguir bem que, assim, a nossa parte é ali, ó, o que a gente pode fazer com os meios, utilizando o corpo como o start, né, como a porta de entrada, e o que a gente, até onde a gente pode ir, entende? Então, assim, a gente não vai chegar numa abordagem psicológica com a pessoa, né? A gente não vai ter um aprofundamento, a gente pode conseguir ter a escuta. Hoje em dia você tem os cursos de psicoterapia tântrica, que eles devem trazer as técnicas de rapport, para você ter também uma escuta legal e você conseguir pegar mais informações daquela pessoa que você vai receber como interagente. Só que para você conseguir coletar as informações para você dar o start do seu trabalho e você ter um direcionamento naquilo lá, no seu atendimento, no seu trabalho que você vai propor. Só que não em a gente aprofundar, né, em uma questão X ou Y com aquela pessoa que tem um aspecto psicológico e aí tem um profissional apropriado para aquilo. E existe um limite até onde a gente pode ir, entende? A passou daquele limite, encaminha, porque a pessoa que está
profissionalmente habilitada é outra, e ela vai conseguir conduzir aquela situação melhor. É lógico que a gente vai ter que ter um preparo, e a gente vai se preparando em inúmeros cursos que tem, que te passam um trabalho para cura de traumas, e é legal, no sentido de você dar um suporte para a pessoa. Então, ela pirou depois de uma determinada sessão, ficou fora da casinha, acessou alguma coisa que não era um conteúdo esperado, não sabe lidar com aquilo, e a gente tem uma gama de técnicas, de trabalhos corporais, de meditação, de técnicas de escuta, e a gente tem um preparo que a gente vai conseguir dar um suporte para tirar inicialmente a pessoa daquela situação que pode ter algum risco, né? E para quem está conduzindo o grupo, é a mesma coisa. Do processo do grupo também, a gente vai ter um trabalho de saber lidar para tirar aquela pessoa daquele processo, né? Às vezes ela entra em um processo de catarse forte, ou às vezes ela entra em um processo que ela não está conseguindo absorver naquele exato momento, e aí você tem um time também para ela conseguir absorver isso. Isso daí são coisas que a gente vai aprendendo, se desenvolvendo e procurando cursos bons que ofereçam esse treinamento e te dê uma chance de você trabalhar essa sua parte, de dar um suporte para aquele seu interagente, para aquela sua interagente, entende? Agora, depois a gente encaminha para quem a gente precisa encaminhar, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um respaldo de um psicólogo para colocar as coisas, e vai ser mais objetivo, e vai ser um processo mais rápido. E também tem aquele time do oposto também. Às vezes a pessoa vai te procurar com anos a fio de terapia, e ela não suporta mais, que ela continua com um X problema, e ela vem com tratamento de psicoterapia há anos, e ela continua com os problemas. E aí você, escutando ela, você percebe que corporalmente aquilo lá é possível. Ou é possível a gente criar algum lapsozinho na mente para ela perceber aonde que está a saída para aquilo lá que ela está andando em círculos, né? E não está conseguindo se desamarrar. E aí sim é a hora de entrar com uma terapia tântrica, né? Seja com massagem, seja com as práticas. O que você diz, Van? Então, essa questão é uma questão bem interessante, porque assim, uma das primeiras coisas que eu ouvi quando eu comecei no Tantra era que o Tantra ele é vivencial, você precisa sentir, né? E aí a gente precisa entender o seguinte: a psicoterapia ela é mental, né? Ela tá o tempo inteiro aqui. Só que muitas vezes você tá aqui, mas a sua energia, e lembra que a gente tá falando de chakra, de energia, né? De tudo isso, ela continua parada, porque você não colocou esse corpo em atividade. Então você vai ficar anos ali, ó, trabalhando esse mental, e é bom, são trabalhos que se complementam, na verdade, mas você vai ficar anos ali trabalhando, mentalizando, pensando, e quanto você não movimentar essa energia, não vai chegar talvez no fim daquela questão, ou numa solução para aquele ponto. Por quê? Porque o corpo registrou todas essas informações, mas aqui você continua com ele bloqueado, né? Então, uma coisa que eu escutei, também há muito tempo atrás, é uma frase que eu não esqueço: o corpo é o último a perdoar. Então, às vezes você tá lá na psicoterapia, aqui você já esmiuçou tudo que você podia esmiuçar mentalmente, todas as coisas que você podia pensar, refletir, entender sobre aquilo de uma forma racional e mental, já foi. Só que no teu corpo continua registrado. Então, quando você faz esse movimento e você desbloqueia aquilo e você faz a energia fluir, aí você consegue encontrar aquilo que você passou anos buscando e estava aqui. Não estava aqui, entende? Então, é um trabalho também de observar e buscar outras alternativas, né? E olhar e falar, mas será que só isso aqui vai chegar nessa questão? Será que só isso vai funcionar para mim? Então, é encontrar esse equilíbrio mesmo, para você não ficar só nessa... Que nem diz um amigo meu, nessa masturbação mental. E fica nisso, não sai disso, né? Porque assim, eu vejo assim, a gente
muito, toda a nossa vida é direcionada pelo mental. A gente se identifica 100% com a nossa mente, né? Todas as nossas escolhas, elas são feitas, que nem a Verônica estava falando lá no começo da live, quase que automaticamente. A gente não para a gente observar cada coisa que a gente está fazendo no dia a dia, né? E por que você está fazendo X coisa? A gente não para, é um processo mecânico. E a gente criou uma determinada rotina, também criada pela mente, né? Tudo criado racionalmente. Então, assim, a gente tem uma determinada rotina, que é algo que a gente segue todo dia, e quando a gente sai fora um pouquinho disso, já traz novidades pra gente, né? E ali, quando a gente está assim, só na mente, a gente foi criando um distanciamento com o nosso corpo, como se fosse uma cisão com ele, sabe? Então, assim, a gente está tão mental que uma cisão foi criada com o nosso corpo como se fosse duas coisas diferentes. Então, você nunca está no seu corpo, você está sempre na sua mente. E quando o Tantra, ele vai propor essa reconexão com o corpo, porque você é corpo, mente e alma, né? Então, vamos primeiro conectar esse corpo-mente, para você deixar que o seu corpo também te passe as sensações, e que não seja tudo vindo da sua mente, tudo passado pelo seu racional, tudo já milimetricamente estudado, ou que tudo seja só automatizado. Vamos trazer uma coisa diferente, que é o seu corpo. Ele vai te trazer um mundo de novidade, ele vai te trazer mais sensações, ele vai te aguçar alguns movimentos e alguns processos que vão ser aguçados, que a Van acabou de falar, que você no começo não vai entender nada. E aí, você dando continuidade dentro do Tantra, você vai perceber, nossa, é minha energia Shakti, ó. Ela despertando, ela começando a se movimentar pelo meu corpo, ela começando a trazer mudanças, né? Ela conseguindo melhorar alguns aspectos físicos na minha vida. Olha que mudanças que vieram. Né? E aí ela sobe, ela vai trazendo uma nova consciência, vai mudando algumas das suas realidades, vai propondo outras realidades, e aí, assim, vai batendo muito com o nosso aprofundamento teórico, que a gente vai buscando dentro do Tantra, e a gente vai entendendo melhor o que a gente está lendo sobre, né? Vai ficando mais fácil de a gente entender. E aí, tem uma pergunta, que a pessoa perguntou quantas sessões para ela se libertar de um trauma de abuso, que é uma situação recorrente, ela não está conseguindo lidar com isso daí em sessão de psicoterapia, ela ainda sente que tem travas ocasionadas por questões de abuso que ela sofreu durante a infância, e quantas sessões que o Tantra proporia para ela sair, ela conseguir uma liberação disso. Você quer que eu responda? Eu quero que você passe a sua visão e aí a gente vai complementando uma outra. Eu acho que isso é muito relativo, na verdade, assim. Não dá, isso não é matemático, né? Não dá pra gente chegar e falar, você vai conseguir em uma, você vai conseguir em duas, você vai conseguir em 20. Não tem como, assim. Depende muito do processo dessa pessoa, depende muito... Primeiro, de como tá esse trauma, qual que é a proporção que esse trauma tem nesse corpo também, né? Se ele tá muito travado, pouco travado, e do quanto ela se permite, porque às vezes a pessoa precisa ir em doses homeopáticas, né? Às vezes a pessoa vai um processo um pouco mais rápido, do quanto ela consegue se permitir, né? E também depende do trabalho que está sendo desenvolvido ali. Eu não sei, minha visão... depende de cada caso, mas acho que muitas vezes um trabalho em grupo ele vai um pouco mais rápido, né? Mas assim, depende muito de como está sendo, de como é esse processo, né? Mas não dá para, eu não consigo chegar num número de falar aí uma sessão, 2 sessões, 20. Não, eu acho que eu vou aproveitar a resposta. O Gilson Nakamura, gente, que eu tô falando. E o Gilson Nakamura, ele costumava dizer assim: pode ser 1 ou 1000 sessões, pode ser pelo Tantra ou pode não ser. Né? Então, assim,
Porque depende muito da abertura que você vai... Depende, eu digo assim, que depende inteiramente da pessoa e do que ela se propõe, né? Porque, assim, eu tive processos que demoraram muito tempo, a ponto de eu... E eram questões de abuso, a ponto de eu me esgotar, de ficar choramingando, entende? E até que chegou um ponto que eu falei, ai, chega, né? Já deu, cheguei no limite, vamos virar a página. Cansei, eu não aguentava mais processos por causa da porra do abuso, entende? Só que cada vez que eu sentia que vinha esses processos, era como se eu estivesse revivendo a situação do abuso, né? Eu remontando toda aquela situação. Então, o que me vinha na cabeça mesmo era a porra daquela parte do passado, as cenas, etc e tal. A gente se remete para o passado, é outra pegadinha da mente, entende? Ela vai ter, vai te montar todo o cenário, e aí você está vivendo ali, revivendo aquela situação de novo, e de novo, de novo, de novo. E aí foi cair a ficha em algum trabalho, e foi um curso de massagem tântrica, e eu peguei, eu falei, caramba, hoje não vai vir, e hoje eu vou sentir a porra do prazer, porque eu não me permiti sentir até agora, né? Em sessão individual era uma coisa, e em grupo vinha a parte do abuso, né? Porque em sessão tem o terapeuta que você escolheu, você tem uma conexão, então aparentemente ali estava melhor. Mas, tipo, quando chegava no grupo, quando tinha aquele ser que estava na minha frente, que eu nunca tinha visto, eu me sentia invadida e abusada, e me remetia pra porra da situação do abuso de novo. E já tinha passado vários cursos, vários trabalhos, vários locais, e nada, nada, nada. Aí eu falei, hoje eu vou sentir. Eu não quero nem saber se tem um fulano aí. Entendeu? Então, assim, nessa vez, eu comecei a sentir prazer. E aí, ok, eu finalizei aquela questão do abuso. Depois vem outras questões? Vem, aí foi vindo algumas outras questões que eu precisava observar. A questão da mãe, que sentiu o abandono naquela hora do abuso, só que mudou o foco, né? Já não era a questão do abusador, era a questão, outra questão que eu tinha que trabalhar. Então, o Tantra, ele vai trazendo as questões, vai trazendo os links que precisam ser trabalhados, entende? Tem um aspecto aqui? Tem um aspecto aqui. Então, o Tantra, ele vai acabar trabalhando aqui, só que não o terapeuta. Sim. Você mesmo ele vai trabalhar a sua consciência, com a sua consciência. Então, a sua consciência vai se expandir e você vai entender algumas coisas que você não entendeu. Até mesmo você vai começar a ter uma outra visão dos traumas, por mais terríveis que eles tenham sido, você vai olhar para um outro ângulo, né? Teve uma psicanalista que falou para mim um dia, foi a Zilda, ela pegou e falou assim, tá, e era a questão do abuso ainda, e ela pegou, ela falou assim, tá, você tá olhando aqui, ó, de uma parte da montanha. Mas olha, a montanha tem uma área imensa para você olhar por todos os outros lados e você cisma em olhar sempre para esse lado. Entende? Então, assim, eu tive o trabalho em terapia tântrica, massagem tântrica e outros trabalhos mais, e ainda existia um suporte de uma terapia cognitiva, que pudesse me dar um suporte, entende? Que pudesse ajudar a colocar a caixinha em ordem. Psicanalista, tudo isso daí ajuda. Eu gosto bastante de psicanálise, né? Então, assim, para mim, gosto muito de trabalhos objetivos. Então, assim, se eu colocar em ordem, tá super valendo, entende? Que mais, Van? Sim. Ah, eu não sei, tem mais alguma pergunta? Alguma coisa que a gente não respondeu ainda? Acho que a gente fez um bom apanhado, né? Eu acho que a gente fez um bom apanhado. Sobre a frequência que emanamos e o que atraímos. Aprendizado e desenvolvimento. A gente até deu umas espingadas. Agora, a frequência que emanamos e o que atraímos. Tá. Bom, isso é... Na visão tântrica, tá? Na visão, assim, o que o Tantra te mostrou sobre
a frequência que a gente está emanando e o que a gente vai recebendo? Te trouxe alguma percepção nova? O que veio de novidade? Então, na verdade, assim, essa ideia da frequência do que a gente emana, ela é uma ideia que se repete em várias linhas de pensamento, né? E aí, só que o Tantra, quando eu comecei, ele trouxe para mim a consciência disso, entende? Porque uma coisa era eu saber, era as pessoas falarem, outra coisa é eu ter a consciência disso. E é muito rápido, né? É muito rápido. Muitas vezes você tá ali vibrando numa coisa e a resposta daquilo vem muito rápido. Você traz as coisas para você muito rápido. Assim como quando você está precisando passar por determinados processos e você está, de uma certa forma, talvez até inconsciente, emanando isso, a cura, o processo que você precisa passar para você conseguir se limpar, ele vem muito rápido, né? Então, o Tantra trouxe para mim a consciência dessa informação. De que realmente, primeiro sentir o que eu estou vibrando, né? Tomar consciência do que eu estou vibrando, porque uma coisa é eu achar que eu estou vibrando, outra coisa é eu saber o que de fato está acontecendo no meu corpo. Então, é sentir o que está acontecendo no meu corpo, eu estou vibrando, como é que está a minha energia, né? Então, sentir isso de verdade e aí compreender qual é o reflexo que se tem no mundo. E lembrando, ainda falando da questão da consciência cósmica, né, universal, que eu comentei no começo da live, de que, na verdade, tudo está interligado, né? Então, assim, é uma coisa que se retroalimenta. Se você tá bem, você vai atrair coisas boas, o ambiente que você vai estar vai ficar bem, e o contrário também acontece. Então, essa energia, ela vai reverberando para o mundo, né? Ela vai reverberando para as pessoas, ela vai reverberando para o mundo, ela vai reverberando para as coisas. E tudo acontece de uma forma muito rápida, assim. E não é racional, não é controlável. Não no sentido de que você coloca a sua mente naquilo e decide, eu vou por aqui, porque a mente, na verdade, ela mente pra gente, ela engana, né? Então, às vezes você acha que você tá, não, eu tô bem, mas você tá em negação, né? Não, eu Tá tô legal, colocando as mas coisinhas para baixo do tapete. Pois é, pois é. Então, o que o Tantra para mim trouxe para mim em relação a isso foi assim, sentir isso de verdade. Não só entender aqui, mas sentir essa questão e ter essa percepção de como isso funciona rápido, né? Como esse jogo é muito rápido, assim. É papum, assim, é muito engraçado. Não é uma coisa que eu vou vibrar gratidão hoje e aí 6 meses depois eu vou sentir o retorno dessa gratidão que eu vibrei hoje. Não, é muito rápido. Pode não vir daquele jeito que você quer, né? Porque aí a gente tenta controlar, mas vem. Eu acho que a gente faz muitos links no que a gente já falou, né? Então, assim, se a gente está naquela frequência de medo, se a gente está com uma densidade grande aqui no nosso corpo, o que vier ali, ó, é o que você está indo buscar aqui, racionalizando e delimitando ali pelo seu caminho, entende? Agora, aquilo que vem, quando você vai se livrando dessas cargas negativas e dessa frequência de medo, deixando o seu corpo literalmente mais leve, né? Fisicamente, tipo, fica menos denso e vai abrindo ele mesmo para receber e entrar na mesma frequência do universo, eu acho que vai vindo o que precisa vir pelo seu caminho, entende? E a gente vai aprendendo a ter um outro olhar, é que nem o Kevin falou. Vem aquilo que precisa vir, né? Porque nem sempre é o que a gente quer, porque o querer é da mente. E quando a gente vai abrindo mesmo para a gente alinhar a nossa frequência com o do universo, eu acho bárbara aquela comparação que a gente faz, que tem a pegada do Tantra de Caxemira, que fala de você vibrar que nem o universo, né? De você afinar o seu instrumento com o instrumento que é o universo.
como se fosse dois instrumentos de corda. E aí você ia afinando os dois para uma vibração de um vibrar o outro automaticamente. Eu acho que é o melhor exemplo, que que não é que o universo vai te entregar nada. Na realidade, o universo, você vai entrar na frequência do universo, né? E você vai pegar o que é seu daquela frequência ali, né? Vai ficar mais simples de você caminhar e vai ser leve também de você caminhar. Porque você já tirou muita da sua densidade, muitos dos seus medos já foram trabalhados. E isso daí não é... A gente não fecha em um curso de formação, entende? A gente não fecha em um curso de final de semana. Não, é um caminho de desenvolvimento e aprendizagem para a vida, né? Porque aquela pessoa que acha que é um potinho assim, ó, cheinho, onde não cabe uma gotinha aqui dentro, esta pessoa não serve para ser um terapeuta, para ser uma terapeuta, entende? Porque é uma constante troca, constantemente pinga gotinha aqui dentro. E constantemente eu esvazio esse pote, porque eu também dou essa água, né? Então, compartilhar a minha água e alguém também vai compartilhando a água aqui. Então, assim, esse pote nunca tá cheio. Senão a gente não estaria nem aqui, a gente já estaria na 12ª dimensão. Então, assim, gente, é isso mesmo. Eu acho que a gente respondeu a maior parte das perguntas. Eu com certeza esqueci uma, eu não sei onde foi parar. Mas, assim, eu tentei me lembrar de todo mundo. E aí, qualquer coisa, a gente volta e a gente faz mais uma live. Quer fazer algum merchan, Van, dos seus trabalhos? Não, gente, eu quero convidar o pessoal. Kelly, Mário, Fernando, Paulo, que ficaram aí até o final. Quem passou também, ó. Beijo. Diga aí, Van. Não, convidar a galera para ir pro Tara agora. Já temos vagas, quem quiser. Tá acabando. Temos uma vaga de Shiva. Uma vaga de Shiva. Temos uma com vaga condições especiais para encerrar o grupo. Oi? Não entendi. Com condições especiais para a gente encerrar o grupo. Quem quiser participar, é só chamar. Aproveita. Que mais? Que outros recadinhos? Convidar para Casimira no mês que vem. E convidar para seguir no Instagram. Fica de olho, sempre tem live lá também. Tá sempre acontecendo uns aulões lá. Cada semana tem um tema diferente. A gente dá uma aula sempre sobre autoconhecimento, né? Trazendo aí não só o Tantra, porque eu faço em parceria também com outras pessoas. Então, às vezes, visões de outras linhas de pensamento. Então, acompanha. E tem o aulão semanal, né? Que eu faço lá em parceria com a Jéssica. Não sei se ela estava perdida aí na live. Mas acompanha lá no Insta que vive rolando live lá. E a Van, você está atendendo com terapia tântrica, com massagem tântrica, né, Van? Sim. Em Santos. Sim. Santos e São Paulo. São Paulo tem que ser agendado com um pouquinho mais de antecedência, tá, gente? Porque eu moro em Santos, mas atendo em São Paulo também. A V também entrou com a gente na live, Verônica Gatti, né? Logo que a gente iniciou, ela também está com os grupos dela aqui em São Paulo. Ela faz o atendimento aqui em São Paulo e em outros estados também, em outras cidades. Então, legal de vocês acompanharem. Eu acho que ela tá como Ananda Tantra e Alma, né? Deve ser. E a Van tá como Van Reis Terapia. É isso, Van? Isso. Data do Tantra de Caxemira. A gente vai deixar gravado, então eu vou passar. Data do Tantra de Caxemira, dia 3 e 4 de dezembro. Em janeiro, no final de semana do dia 25 de janeiro, a gente vai ter o Kundalini Shakti. Né? Tem o Kundalini Shakti, é verdade. A gente vai trabalhar com a energia de Isis, né? No Kundalini Shakti. É um grupo só de mulheres, né? Outro presente pra gente também. Que está sendo criado sempre com muito amor e carinho. Beijo para todo mundo que passou na live. Todo mundo que faz tempo que eu não vejo, estou morrendo de saudades. Todo mundo que faz pouco tempo também, eu estou morrendo de saudade, porque eu sou assim. Beijo, vou deixar gravado. Tá, beijo. Gratidão. Beijo, tchau. Gratidão, tchau.